O Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, publicou hoje a resolução dos novos padrões de qualidade do ar que passam a valer já a partir de janeiro de 2025. O texto também estabelece que o projeto seja dividido em etapas, com a primeira já em vigor até 31 de dezembro deste ano e a segunda fase em janeiro de 2025. Nas etapas seguintes serão definidos padrões com objetivos para a diminuição da emissão dos principais poluentes, como monóxido de carbono e dióxido de enxofre. A terceira e a quarta fase têm previsão para passarem a valer em 2033 e 2044, respectivamente. O texto publicado também afirma que os parâmetros devem ser utilizados para a proteção da saúde e do meio ambiente por todo o país. E para a gente entender um pouco mais de como esse tema impacta o nosso dia a dia, eu converso agora com Marcelo Rabarri, pneumologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás. Marcelo, muito boa noite para você, muito obrigada pela participação. Boa noite, Renata. Boa noite, Gustavo. Marcelo, é possível a gente pensar em reduzir os poluentes como foi divulgado se a gente ainda tem matrizes energéticas tão poluentes? É verdade, né, Renata? Realmente essa notícia da queimada do bioma do Pantanal, ela realmente traz uma preocupação muito grande, né? Mas, por outro lado, essa medida de fazer avaliação da qualidade do nosso ar, né, ainda que tardia, ela é bem vista, né, com prazos extensos para que ela seja aplicada, mas de uma forma isso pode trazer uma conscientização maior para que a gente possa controlar melhor aquilo que nós respiramos, né, e que afeta diretamente um número muito grande de doenças. Professor, sobre essas doenças, quais são as doenças, então, provocadas por essa má qualidade do ar? O que a gente sente por respirar esse ar repleto de monóxido, de dióxido de carbono? Essas avaliações, elas já foram, inclusive, muito bem feitas. Existem vários trabalhos científicos nessa área, Gustavo, mostrando, inclusive, em relação ao tamanho da partícula, né? Então, essas novas medidas, essa nova lei, ela vai mensurar os materiais particulados de acordo com o seu tamanho, né? De 10 micra ou de 2,5. E o que significa isso? Então, partículas muito pequenas, elas vão chegar muito longe dentro do pulmão. Então, elas vão causar lesões numa área pulmonar que é parecido com a lesão que a fumaça do cigarro causa, tanto do cigarro eletrônico quanto do cigarro tradicional, né? E aí vai levar aos casos de bronquite crônica e até enfisema. Tem um trabalho recente agora que mostrou crianças que têm asma, quando são mudadas, né, por questões ambientais, elas são mudadas de lugares, né, de casas, elas melhoram muito o quadro de asma dessas crianças, só afastando da questão ambiental. E, por outro lado, as outras partículas, né, como a do enxofre também, do monóxido de carbono, elas vão causar essa irritabilidade nas vias respiratórias e vão levar a esses quadros de bronquite crônica também. Outros materiais particulados, eles estão muito associados com o desenvolvimento do câncer de pulmão. Cada vez mais nós estamos encontrando casos de câncer de pulmão que eventualmente não são tabagistas, e a relação com a poluição ambiental tem sido cada vez mais estabelecida, né? E até então nós não tínhamos medidas regulamentadas para que a gente pudesse lutar por esse controle ambiental. Então, realmente, essa lei traz essa possibilidade, né? Mesmo que seja 10 anos à frente para que seja cumpridas, mas já é uma parametrização para que todos possam ter essa consciência, né? Eu diria, Gustavo, que essa partícula de 2,5 micra é uma poluição invisível, que nós não enxergamos isso. Mas isso está no ar que nós estamos respirando e que está levando a esse grande número de doenças, né? Para aqueles que não têm, vão desenvolver, e para pessoas que têm, acaba sendo uma agressão muito grande, né? Professor, a gente vive num país com um clima muito diverso. Eu fico me questionando qual é a situação pior, naquele momento em que há uma maior secura e essas partículas ficam presas no ar,
quando há chuvas, isso ajuda a aliviar a condição justamente do ar que a gente respira. No verão, isso pode ser agravado por causa das temperaturas. Existe algum padrão que mostre que, olha, o período do outono, a secura, isso pode ser pior para a nossa respiração? Boa pergunta essa sua. Existe sim. Se entrarmos na base de dados, por exemplo, das internações que acontecem no Brasil por doenças respiratórias, isso é facilmente acessado na base do DataSUS, nós vamos perceber que existe uma sazonalidade nessas internações e até nas mortes por doenças respiratórias, que vão acontecer exatamente nessa época do ano, onde o clima, a princípio ele cai a temperatura, mas o problema não é cair a temperatura, o problema é realmente a umidade do ar, que o ar fica mais seco, e aí isso acarreta uma agressão maior ao sistema respiratório, né? A questão das chuvas, né, serão outros problemas. Se a gente pensar nas doenças respiratórias, os ambientes podem ficar mais úmidos e muitas vezes com aquela poluição ambiental do mofo, né? Mas no que tange a essa questão da agressão em relação à poluição atmosférica, com o tempo seco, isso realmente fica pior e agrava, porque as partículas elas também ficam menos dispersas nessa época do ano e elas ficam mais tempo suspensas no ar e aumenta a chance de inalação e agressão para a via respiratória. Tá certo, professor. Muito obrigada, viu, pelos esclarecimentos, pela participação. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço e uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite.